Olá, pessoal, aqui é Elson Azevedo. Temos mais um episódio do podcast Mente Zen, o seu desfragmentador de disco. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Melhor agora que vamos começar a falar. É isso, vamos lá para a nossa desfragmentação semanal, né? Sim. Vera, assunto que me intriga há bastante tempo e eu quero discutir isso hoje com você. Intriga você, o que será? E aí é o tema do nosso episódio de hoje, tema surpresa. Como encontrar felicidade? Como ser feliz, Vera? Muito bom. Puxa! Eu amei. Ele trouxe um presente, né? Como ser feliz? Como ser feliz? Se eu tivesse essa resposta. Não, nós vamos ter que explorar a fundo isso aí. E aí, sabe que é muito interessante, né? Vi um autor que dizia o seguinte: felicidade é um negócio, é quase a busca pelo Santo Graal. Você sabe, o Santo Graal, um objeto mítico ali da época enfim, da Inglaterra feudal ali, que seria uma fonte de cura, de juventude infinita, de abundância, fonte de tudo que existe de mais maravilhoso. Você beber alguma coisa nesse cálice sagrado, né? Agora, eu soube do cálice sagrado por primeira vez no Indiana Jones, na busca pelo Santo Graal. E aí o Santo Graal, qual que era a pegadinha da história? Você podia estar com o Santo Graal na mão e bebendo, mas você não ia saber que você está com o Santo Graal. Ele tem essa peculiaridade misteriosa que você não sabe que você está tomando. E eu acho que a felicidade é um pouco isso, né? A felicidade, ela é elusiva. Você não percebe quando você está vivendo. Sim, acho que é verdade. E ao te ouvir, eu me lembro de uma divisão, né, da felicidade, uma classificação que a gente usa muito no contexto da compaixão e talvez possa nos ajudar a tentar achar esse caminho, né? Que é de qual felicidade a gente está falando? A felicidade hedônica ou a felicidade eudaimônica? Ixi. Peraí, Vera. Tinha que o Teco travar aqui. Explica. Felicidade hedônica. Felicidade eudaimônica. Eudaimônica. Hedoísmo, sim, mas eu da Mônica não sei o que é. Pois é. A felicidade hedônica, a gente mais ou menos já sabe, né? Que ela está muito ligada ao externo. Então, quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas, por exemplo, dizerem: eu vou ser feliz quando eu tiver, por exemplo, a minha Mercedes. Eu vou ser feliz quando o Galo ganhar, por exemplo, o campeonato, né? A felicidade, para mim, vai ser morar numa mansão de 1.800 metros quadrados. A felicidade é a satisfação dos desejos. Sim. Essa é mais externa, né? A partir, por exemplo, de conquistas daquilo que vem de fora, mas que são passageiras. Quando a gente fala de felicidade eudaimônica, a gente está falando de algo que é mais interno, que tem a ver com aquilo que me nutre, que traz sentido, que é precioso e que não é mensurável, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tudo tem preço. Nem tantas coisas têm valor. E menos pessoas ainda, às vezes, que valorizam aquilo que é precioso. Então, aquelas coisas que são realmente importantes e que podem ser muito simples, às vezes tem essa gota da felicidade e que a gente não consegue enxergar porque ela está ali, às vezes, muito próxima
da gente. Essa analogia do Santo Graal eu gosto muito, né? Porque muitas vezes a gente reconhece a felicidade retrospectivamente, né? Nossa, como eu era feliz lá e não sabia, né? Sim. Sim. E aí você está vivendo... E todos nós buscamos, de uma certa forma, a felicidade, mas talvez aí a gente misture um pouco, né? O que é a felicidade, também a alegria, como algo muito mais passageiro, mais efêmero. Então, a alegria sendo um estado emocional momentâneo, circunstancial, muitas vezes desencadeado por uma vivência exterior, né? E a felicidade como algo mais perene e que envolve talvez uma reflexão, não sei, um mais estado basal. Interno, né? Mais interno, de modo que às vezes eu posso estar vivendo coisas que não são tão boas, eu posso não estar alegre, mas existe essa felicidade dentro de mim. É estranho, né, a gente falar sobre isso, porque é algo muito sentido, né? Então, tá lá dentro. E com tantos estímulos externos que a gente tem, a gente às vezes só está preso a essas coisas que são passageiras, que são impermanentes. Então, não necessariamente eu estou com esta felicidade, por exemplo, eu da Mônica, e por isso, por exemplo, estou dando risada para todo mundo, com uma alegria. Minha felicidade está atrelada ao número de inscritos no canal Mente Zen. Por favor, se inscreva no canal para aumentar a felicidade. Mas, Verinha, eu acho isso sacanagem. Essa é a hedônica, né? Que você está falando, a felicidade hedônica baseada no número de inscritos. Mas existe uma felicidade, acho que já interna, eu da Mônica, olha, eu aqui já fazendo um pré-julgamento. Faço. Que é de estar aqui fazendo algo que para você tem sentido. Sim. Que, lógico... Se tiver 15 mil inscritos no canal, você não só vai ficar feliz, você vai ficar muito alegre. Mas essas pessoas que nesse momento, por exemplo, nos seguem, elas merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. E, independente disso, a gente começou esse projeto acreditando nessa intenção do que a gente pode trazer como proposta, como ideia, baseado no princípio do Pequeno Príncipe, que a gente já falou. Somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. A gente não sabe o efeito, né, de tudo isso, mas existe uma felicidade interna de estar aqui porque está ancorada nessa intenção, independente de ter inscrito ou não. Exato. Eu acho que esse é um ponto muito marcante da felicidade genuína, que é você... esse alinhamento entre os seus valores, aquilo que te nutre de sentido e o que você faz, né? E às vezes, principalmente, acho que quando a gente é mais jovem, a gente fica muito preso, né, ao reconhecimento do outro. Então, como é que eu posso ser feliz? Assim, eu estou fazendo um negócio que eu acho legal, mas ninguém está achando legal ainda, por exemplo, porque às vezes é uma questão temporal. Então, ela fica condicionada, às vezes, à aprovação do outro. Então, tem essa felicidade que digamos, viver uma vida ou escolher caminhos que te fazem sentido. Mas muitas das coisas a gente não escolhe, né? Sim. Eu fico pensando nas escolhas profissionais, por exemplo, que às vezes você faz porque precisa. Né? E aí, como é que você encontra a felicidade num caminho que você escolheu para atender outras necessidades, que não necessariamente a necessidade de sentido, né?
Engraçado você trazer isso, né? Porque hoje, vindo para cá, né? Porque a gente tá dirigindo, o dirigir vem no automático, né? E vindo para cá, me veio muito uma reflexão, assim, profissional, né? Então, dentro da minha área, existem diferentes formas de atuação, diferentes ofertas, por exemplo, de cursos breves, de diferentes modalidades, tentando, às vezes, atender a uma emergência, a uma necessidade de mercado. Muitas pessoas já me questionaram sobre isso e eu vinha justamente pensando, eu falei assim, até o momento eu estou convicta de que eu preciso agir de uma determinada forma para não banalizar aquilo em que eu acredito. E isso tem um preço. Porque, naturalmente, se eu cedesse a todo esse movimento, por exemplo, do mercado, financeiramente até seria melhor para mim. Mas não consigo me sentir honesta. Então, existe felicidade em poder optar por não fazer o que uma grande maioria está fazendo? Eu vou te dizer que existe, mas ela é difícil. Porque em muitos momentos vem o questionamento, a incerteza, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu estou sendo cabeça dura? Será que eu estou sendo inflexível? Estou com a mente fechada? Tá todo mundo, né, indo por uma direção e eu estou indo contra a direção. E aí lembro de uma coisa, né, na biografia da Margaret Thatcher, né, que era: não siga a multidão, porque tem muita chance de não estar certo. Então, essa felicidade mais interna que está aí baseada nesses valores, ela requer, e aí falando em primeira pessoa, ela requer coragem e ela precisa ser renovada todos os dias. Porque não é assim que, às vezes, o entorno, né, funciona. É uma atitude de coragem, né? Sim. Continuar verdadeiro. Sim. E aí, voltando um passinho, assim, para a gente contextualizar. A gente vive a nossa experiência mental de existir, né, em primeira pessoa, e não faz parte do nosso sistema operacional o programa Felicidade. No fundo... Até porque a mente, ela não foi feita para a gente ser feliz. Ela foi feita para ver problemas e resolver problemas. Para nos proteger. Ela quer nos proteger. E nessa tentativa, muitas vezes, ela nos leva à infelicidade. Sabe um negócio muito curioso? A nossa mente, o nosso cérebro se desenvolveu ao longo de centenas de milhares, alguns milhões de anos, lá nas savanas da África e lidando com predadores e tal, né? E um bando ali, né? A tribo de umas 40, no máximo uma centena de pessoas. Nesse cenário, se você ficasse sabendo de alguma coisa ruim que aconteceu com alguém, isso aconteceu bem perto de você, né? Aconteceu com o seu primo, com o seu tio, seus irmãos, sei lá. Então, aquilo era altamente relevante. E a gente sabe que hoje o nosso cérebro processa, não faz tanta diferenciação se essa informação que você tem é de alguém perto ou longe. Então, hoje em dia, vejo lá a notícia: terremoto matou 50 pessoas, não sei onde, lá do outro lado do mundo. Uma parte do meu cérebro fica com essa sensação que é alguém da tribo, assim, e que isso vai me afetar diretamente. Então, um surto
É, Pandemia na China, Sim. e é muito curioso, porque o jeito que o nosso cérebro foi feito foi para identificar as informações e triar ameaças, né? E lidar com elas. O que é perigo real e às vezes o perigo imaginário, mas isso impacta o corpo, É, independente de ser real ou não. exato. Racionalmente eu sei que putz, o Brasil não tem terremoto e tal, mas uma parte do meu corpo tá lá pilhada querendo prevenir. Isso. Fiquei pensando também na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, não sei se ainda é, mas é os dados de segurança, a capital mais segura do Brasil, né? Sim. Ainda é. Mas a gente não sente isso, né? Porque a cidade é tão grande, milhões de coisas acontecem todos os dias. Então, assim, a gente... Você saiu de Goiás para São Paulo por causa disso, né? Porque parecia que era mais segura. Não, eu vim estudar em São Paulo. Tô fui brincando. ficando. Tô brincando. Mas, inclusive, Goiânia é uma cidade maravilhosa. E enfatizando, olha que engraçado, a mesma linha. Até hoje eu me incomodo com a falha de St. Andrews, dos Estados Unidos. Se coloca como claro que logo, Vai ter um mega... né, ele vai afundar, Vai desaparecer. vai desaparecer. Então, deve ser estranho morar ali sabendo que logo, a qualquer hora, a qualquer instante, aquilo pode afundar e sumir. E não é verdade? Não é. E a economia praticamente do mundo está ali, a sede do capitalismo no mundo é ali, e a fragilidade é engraçado, né? E é muito curioso isso, porque a gente... nossa mente fica triando ameaças para... Só que tem um monte de ameaças que a gente não tem o que fazer e de certa forma, a gente meio que ignora isso, né? Fica essa fantasia de controle e tem uma gigantesca maior parte das coisas você não tem controle, né? Mas se você puder ter um pouquinho mais de controle, ótimo, né? Então, por exemplo, adoecimento. Temos controle sobre o nosso adoecimento? Poxa, você sabe ter um estilo de vida saudável, mas não queria dar essa novidade para as pessoas, mas você pode ser o melhor estilo de vida possível. Você vai morrer. Ainda assim, você vai morrer. Isso está fora do seu controle. Exato. Na verdade, assim, quando você traz controle, essa palavrinha é bem perigosa, né? Porque todo mundo parece que busca controle de muitas coisas. Eu vou, acho que fazer um exercício prático. Vou fazer um exercício prático para a gente poder se perceber, né? No sentido de qual é a diferença, né? Pensando em controle, que é uma palavra que frequentemente a gente usa, que as pessoas até falam, né? Eu quero controlar a minha ansiedade, eu quero controlar a minha impulsividade, etc. E o cuidado. Então, mais do que eu falar, eu vou fazer um exercício que eu já fiz algumas vezes, as pessoas parecem que, assim, fica mais fácil a gente entender porque, às vezes, querer esse controle nos afasta também da felicidade. É um exercício de imaginação. Então, para imaginar é mais fácil fechar os olhos do que ficar... Mas deixa eu falar, lembra que a minha imaginação é meio limitada. Não é a imaginação do Carlos, que é 3D, né? 3D, cheio de detalhes, não. Tudo bem, mas não vai requerer recursos avançados de imaginação, porque é um exercício bem simples, bem simples. Então, vamos imaginar, você vai imaginar. Você falou, fecha os olhos, eu já dei uma travada aqui. Meu Deus. Vai. Então, é bem simples e é rápido. Então, fechando os olhos, imagina, por exemplo... Quem está em casa para fazer também? Pode fazer também, para a gente poder distinguir. Então, o corpo vai nos ajudar nesse conceito. Então, imagina que tem uma pessoa querida
à sua frente. Tem uma pessoa querida à minha frente. Mas pode ser da sua imaginação. Que, estando à sua frente, ela quer passar por você e você está escondendo alguma coisa atrás de você. E aí ela quer passar de qualquer forma, vai entrar atrás dessa cortina que está aqui e descobrir alguma coisa que você não quer que ela descubra nesse momento. Então, você vai tentar controlar essa pessoa, como se fosse aquelas brincadeiras, né? De andar para um lado, para o outro, tentando passar para lá e chegar a descobrir o que está atrás da cortina, mas você não pode, por algum motivo, permitir que ela descubra. Então, você vai tentar controlar essa pessoa. Ao trazer essa cena, imaginar que você está tentando controlar, né? Ela está tentando passar de todas as formas. O que surge no seu corpo? Como é que você fica ao tentar controlar? Vai um aperto no corpo. No corpo, sensação física. Um aperto na boca do estômago. Fiquei com as coxas contraídas. Como ficou o coração? Batimento cardíaco. Sei, você está tentando controlar. Essa sensação de aperto estou sentindo no peito também, mas não notei mudança na frequência cardíaca. Tem alguma outra sensação corporal que você tivesse dado conta? Meus ombros estão mais tensos, assim, a nuca, os ombros. Muito bem. Agora a gente vai fazer um outro cenário. Você vai imaginar novamente essa pessoa. Só que agora a sua intenção não é controlar. A sua intenção é cuidar. Cuidar dessa pessoa para que ela não se aproxime da cortina, que chegue do outro lado. Agora você quer cuidar. Veja se existe alguma mudança nas percepções corporais. Agora não é para controlar, agora é para cuidar. Você vai cuidar que essa pessoa não chegue atrás da cortina. O que acontece? Fica mais leve. O peso diminuiu. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, assim, né? Como é que essa coisa de cuidar... Só pensar no Heitor. Mas cuidar para ela não passar, né? Tá, você me deu uma boa dica agora. A gente faz isso com o bebê, né? Sim. Mas claramente ficou mais leve. O aperto, o peso ficou mais leve. Quase uma sensação de amplitude, assim, no corpo. Uma coisa meio... E você, Carlos? Como é que foi para você o controle e o cuidado? Do controle não tive reação nenhuma. Para mim é uma coisa que era do dia a dia. Para mim é uma coisa que... não é para passar, não tem problema. Fica tranquilo, não vai passar. Pronto, sossegado. Acho que não senti absolutamente nada. Judoca, né? Fácil. Para mim estava tranquilo. É uma barreira. Para mim era uma coisa simples. Não mudou nada. Quando você falou em relação ao cuidado, tive taquicardia, que fechou a garganta, me quebrou inteiro, estou suando frio, me abalou completo. Como você está agora? Ainda estou assim. É diferente, né? Então, assim, quando a gente fala de controle, a gente está falando de uma atitude tensa, né? Que para as pessoas que não vão trabalhar tanto com o controle no dia a dia, como você por outras situações,
Ao tentar controlar, é muito natural, e o corpo nos ajuda a perceber o que surge, né? E dar dicas, né? Do quanto isso pode ser ruim para a gente. Vem naturalmente essa tensão, a gente pode alterar batimento cardíaco, traz uma rigidez, uma inflexibilidade. Quando a gente traz para o cuidado é mais flexível, é mais amoroso, é a forma, por exemplo, da gente conter, né? Então, traz abertura, de fato, traz mais flexibilidade, permite um certo relaxamento. Então, quando às vezes as pessoas me falam, eu quero controlar, eu falei, a gente não vai controlar nada, né? A gente pode assumir o comando sobre algumas coisas, mas trazer essa ideia de cuidado, que pode às vezes trazer essa outra percepção quando o viver o cuidado e principalmente o cultivo do autocuidado às vezes não faz tão parte, por exemplo, do meu dia a dia. Na nossa sociedade, às vezes, a gente se cuidar, e esse pode ser um elemento de felicidade, parece que não é muito permitido. A gente tem que fazer um monte de coisas, tem que cuidar de várias coisas, de várias questões, de pessoas, dos 2 filhos, mas não posso me cuidar. Com uma ideia de que, isso eu estou falando genericamente, que ao me cuidar, eu estou sendo egoísta. E, na verdade, não significa eu primeiro, mas eu também mereço cuidado. Então, na minha área, não é exercer o controle sobre a alimentação, porque isso vai afastar muito da felicidade hedônica, né? E do prazer simples que é comer. Mas como é que eu posso cuidar de mim, da minha saúde? De que maneira, né? Já que um dos pilares importantes de estilo de vida e alimentação, ela não tem que deixar de ser prazer, mas ela representa desde o útero materno um cuidado na nossa vida. Então, trazer a ideia de cuidado sobre a nossa saúde, eu vou cuidar da minha ansiedade, eu vou cuidar do meu estresse, eu vou cuidar da minha irritabilidade. Tem muito menos peso do que eu vou controlar. Sabe que você pensou na relação consigo mesmo, né? No controle e no cuidado, na relação consigo mesmo. E eu estava sempre pensando na relação com o outro, né? Eu suspeito que o Carlos também. E de certa forma, para as pessoas que vivem muito essa ideia do controle, e é um pouco, entre aspas, assim, uma fantasia de controle, porque no fundo se a gente controla isso aqui, né? Abdicar desse controle, do que seria esse controle, né? Dessa fantasia de controle, é um pouco amedrontador também, né? Eu consigo me empatizar com essa taquicardia. Sim. Porque, peraí, se todo esse controle que eu estou fazendo é o que está deixando as coisas funcionais, como assim eu vou suavizar isso, né? E apesar dessa mudança ser sutil, né, no exercício imaginativo, o controlar e o cuidar ali, no que eu estava na imagem mental que eu estava fazendo, eu estava confuso, não sabia o que eu ia mudar na imagem mental, né? Mas é mais o colorido, né? Um sentimento. Uhum. E cuidar me parece mais verdadeiro em reconhecer a impossibilidade real
de controlar. Cuidar de certa... Controlar. Se seu objetivo for controle e o resultado foi diferente do que você gostaria, você falhou. Agora, cuidando, se o resultado... Pode ser o resultado que for. O cuidado é o cuidado. Uhum. O cuidado é o cuidado independente do resultado, né? Sim. Muito bom. Né? É exatamente isso. Por outro lado, assim, se não fosse tão amedrontador abrir mão do controle, a gente, né, e eu de novo vou trazer para minha área, que é o que eu mais vivo. Não teríamos tantas pessoas com a mentalidade de dieta. Não é bom, não é confortável, não é algo que as pessoas gostem, mas dá a sensação falsa de que eu estou controlando. Seguir aquelas regras rígidas. Isso me entristece, ficar na restrição não é algo bom, mas aí chega, por exemplo, no Mindful Eating, a pessoa vai falar, mas eu não estou emagrecendo, fazendo toda essa restrição. Imagina, então, se você não proibir nada, aonde eu vou parar? Essa é uma pergunta frequente. E aí, eu tô querendo saber, o que você responde? A pessoa está há anos nesse caminho da restrição e não resolveu o problema dela. Por isso que ela chegou até mim. Então, vai requerer uma abertura de experimentar um caminho novo. Porque até agora não deu certo. Mas é o caminho conhecido. Então, ela se sente um pouco mais segura e confortável com esse controle. Não que ela deseje. Mas é muito assustador ter algo diferente. Então, nesse sentido, hoje eu estou lembrando de exercício. Não tinha pensado nisso não, mas agora eu lembrei. Vamos ao corpo de novo. Posso Isso. interromper um minuto? Hoje eu tive uma experiência estranha para mim. Me assustou. Por culpa de vocês, eu comecei a fazer academia de novo. Opa! Culpa não, que essa palavra não é boa. É nossa responsabilidade. Só da Verinha, viu? Motivação. Não, foi exemplo. Me tira dessa. Sem dúvida nenhuma. Então, peguei minha esposa e a gente começou a fazer academia de novo. Parabéns! E eu vi uma situação que eu não sabia. E a pessoa me ofereceu, falou, olha, não, você tem, se você quiser também, você tem uma nutricionista comportamental. Tá? Opa. Falei, o que seria uma nutricionista comportamental? E lógico, concluí, comportamento. E aí eu descobri que um problema que eu tenho, tá? Muito, tipo assim, que eu não via que eu tinha, não entendia que eu tinha esse problema, tá? O que acontece? Eu como fora de casa no café, no almoço, na janta. Muitas vezes, muito café eu tomo em casa. Né? Mas o tempo inteiro, tá, eu como na rua. E quando eu não como na rua, eu peço iFood. Tá? O tempo inteiro. Nossa vida é muito corrida, sobrecarrego a minha esposa o tempo inteiro. Ela também está sempre no Uber, coitada. O que acontece? Tá? A gente não sabe o que comer. Porque quando você acha que é saudável, e o que você vai pedir, você escolhe, não tem e faz qualquer coisa. Ou então quando você está saindo para comer, né, para aquela pessoa aquilo é novidade. Então vai a massa, vai a feijoada, vai o hambúrguer, vai a pizza. Então eu não tinha entendido isso. Isso também é uma coisa muito problemática. Porque eu estou em reunião o tempo inteiro, e estou pedindo comida o tempo inteiro. Então é aquela coisa tipo como se fosse todo dia na festa, não sei. Você entende? Sim, e aí exige poder de escolha. A gente faz mais de 300 escolhas alimentares diariamente. Então, mas às vezes não é isso, doutora.
às vezes, tipo, você não tem opção. Não, isso... Comida é 500 mil pizzas, não sei o que, sanduíche. Você tem, tipo, é assim, duro. Olha, o que acontece? Você vai chegar e falar assim, não, você vai numa cantina, você vai numa... Porque é onde que a pessoa quer ir, é onde o cliente quer ir, é onde... Ou então o que você pede. E o mesmo, tipo assim, o que você pede como sendo nutricional, sendo fitness ou sendo saudável, não é. Você entende? Vem com maionese, vem com isso, vem com arroz, você entende? É não saber o que comer. Isso é uma coisa que, tipo assim, um exemplo, tá? Eu não sei o que é inteligente para comer de manhã, o que é inteligente para comer no almoço, o que é inteligente... Estou falando mínimo aceitável, não estou falando uma dieta especial para um atleta, mas já pensaram nisso? Hoje eu tive um estalo com isso. Sim, são muitas possibilidades, né? E essa dúvida também gera, às vezes, sofrimento, né? Então, o que eu vou comer, como eu vou comer, quando eu vou comer, onde eu vou comer, com quem eu vou comer. Então, são muitas variáveis que fazem parte desse ciclo do comer, né? Do comer consciente, que interferem nessa percepção, né? Então, como que a gente se sente? Um momento que seria de felicidade, né? De comer, faz parte da nossa história, às vezes vira um momento de grande sofrimento, de dúvida, de julgamento, até em função de todo um nutricionismo, de um terrorismo, né, em relação à alimentação que a gente vive, né? Então, a gente desumaniza esse comer a partir do momento que eu só trago muitos rótulos, né, esquecendo a parte emocional, o significado que a alimentação tem. Então... quando a gente resolve optar, né, por um outro caminho, que seja de comportamento, que seja uma outra linha não restritiva, por exemplo, como é o Mindful Eating, a primeira reação é um susto, às vezes uma indignação, porque como assim, você não vai me tirar nada? No fundo, a pessoa não quer que tire, mas quando você fala que não vai tirar, a pessoa fala, é um absurdo, né? Assim, então, como que eu quero emagrecer e você não vai me dar a listinha dos proibidos, vai ter aqueles que não pode comer? É porque, na verdade, a gente vai despertar um outro lado. Então, quando a gente quer seguir um caminho novo, né? Voltando para aquele momento que a gente estava, requer coragem. Tudo que é desconhecido traz uma certa insegurança, traz um medo. Existe um exercício que a gente faz dentro do programa e que ele é originário de um outro programa chamado BMT, o Body Mind Training, que é de uma psicóloga, neurocientista, mestre em artes marciais, que traz um aprendizado a partir do corpo. E aí existe um exercício que chama 3 Cs. O primeiro C é o da curiosidade, né? De se permitir ser curioso sobre, por exemplo, essa nova abordagem ou sobre uma outra coisa que acontece na vida. Quando a gente consegue colocar a curiosidade, a gente tira um pouquinho a questão do pré-julgamento, do julgamento inicial que a gente tende a fazer automaticamente na nossa vida em relação às coisas ou às pessoas. O segundo C é a coragem, porque diante do novo, para empreender algo novo, é preciso, né? Essa coragem de mudar o rumo das coisas muitas vezes. E o terceiro C que ela traz é o C da compaixão, do cuidado, que é expresso no corpo. Então, a gente não conta normalmente, né, no programa o que significam
né? Esses 3 Cs. Então, a gente faz sentado ou em pé. A gente vai... Alerta de spoiler. Se você vai... Pula esse pedaço, você vai fazer o programa de mindfulness. Mas você pode tentar, porque é percepção. Então, ou sentado ou de pé, primeiro a gente faz só o movimento, né? Então, de erguer, por exemplo, os braços, né? Até a altura do ombro. Então, como se eu estivesse olhando para alguma coisa. Então, assim, quanto de curiosidade eu consigo trazer para a minha vida, para as pessoas que surgem, para os acontecimentos. O segundo movimento é a coragem. Então, quanto eu me permito abrir meus braços, abrir o peito para aquilo que a vida me traz, para as pessoas que surgem, e quanto é possível acolher com carinho, com cuidado, com compaixão a mim mesma, as pessoas que me cercam, ao que a vida me traz. Eu posso dizer para vocês assim, tem 2 fases. Primeiro a gente só faz e depois a gente faz essa parte que eu fiz agora, trazendo a intenção. Eu tenho uma amiga... Primeiro só faz o movimento. Primeiro só faz o movimento e fica na sensação. Né? Fica na sensação. Só prestando atenção ao simplesmente ir realizando, né? Esses movimentos, o que você sente? O que surge? Pensamento, emoção, o que surge ao executar? Só atenta às sensações, né? Executando o movimento. A gente faz o movimento mais lentamente, que é para dar tempo de perceber. E depois a gente faz trazendo a intenção. É impressionante a sabedoria do corpo. Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, não é a Chi. É uma outra amiga fisioterapeuta que um dia a gente foi tomar café, ela falou assim, nossa, tive vontade de te bater por causa desse exercício. Porque ela falava assim, fazer esse movimento aqui, tudo bem. Fazer esse movimento aqui, tudo bem. Mas quando você pediu para fazer esse movimento aqui, não consigo. Então, o corpo, ele é sábio. E aí ela falou assim, eu tive que insistir muito, mas eu te xinguei muito por conta disso. Porque ela descobriu esse padrão da falta de autoacolhimento. E é assim, muito mágico, é muito interessante, né? Dei spoiler, né? Acho que é melhor cortar essa parte do vídeo, né? Não. Porque Como é que fala? Spoiler de filme faz vender mais o filme, né? O quanto, na verdade, ao fazer o exercício, ao trabalhar com o corpo, foi possível perceber o quanto eu não consigo me acolher. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que nesse exercício vai chegar aqui. O máximo. Não dá para fazer isso. Tem outros, por exemplo, que esse aqui tudo bem. Mas, por exemplo, esse aqui da coragem não dá. Eles referem que tem um peso, uma dificuldade, uma resistência. Isso é sabedoria do corpo, que consegue se expressar e trazer, às vezes, assim, eu tô triste, eu posso, por exemplo, às vezes até chorar como uma expressão, né, desse meu sentimento, mas eu senti internamente uma felicidade que está mais lá no fundo, que é muito profunda, que não se baseou no que veio de fora. Então, esta coragem de assumir uma outra postura, de ser autêntico, né? de ter esse seu jeito, de não querer, por exemplo, às vezes ser igual a todos, requer essa coragem. E é impressionante
como cada pessoa, ao fazer o movimento só, aquele movimento que ela apresenta mais resistência guarda muita relação com a maneira como ela lida de fato consigo, com as suas relações. Nossa, interessante isso. É muito forte, né? É muito simples, mas ao mesmo tempo é extremamente potente. Então, felicidade às vezes está em muito pequenas coisas. Uhum. Então, poder abrir os braços, né? Da medicina chinesa, eles falam que essa área é do meridiano, né? Do coração. Você abre os braços quando você fala para alguém, né? Vou te dar um abraço. Você está abrindo o coração. Olha a sabedoria do corpo. Já pode ser motivo de muita felicidade. Poder dar um abraço numa pessoa que você quer bem. Você poder tomar banho e sentir a água quentinha num dia frio. Então, é essa percepção. Então, são pequenos momentos que compõem, né, esse estado de felicidade. E eu acho que esse exercício, ele traz ferramentas, esse estado de curiosidade com a experiência no geral, né? A experiência de existir é muito importante para a felicidade. Quanto a gente se permite, né, assim, ser curioso mesmo sobre os nossos próprios processos, sobre o que acontece com a gente, ao invés de ficar o tempo inteiro classificando. Sabe que a importância da curiosidade, isso eu consigo resgatar em relação ao meu mundo mental no meu processo da minha terapia pessoal, né? Porque você tem lá o seu jeito de funcionar, as suas reflexões, e que você não... Você tem aquilo como verdades internas, né? E não tem uma atitude curiosa, né? E uma outra pessoa que vai curiosamente tentando entender, assim, o que você... E aí você mesmo fala assim, putz, talvez se eu tivesse feito esse mesmo questionamento sozinho, né? Mas a gente não tem essa curiosidade com os fenômenos mentais, com as nossas crenças, as nossas certezas. Quantas certezas você fala assim, não, mas isso não... Depois de uma reflexão você fala, isso não tinha sentido nenhum, por que raios que eu agi assim, né? Sim. Quando a gente fala de curiosidade, a imagem que me vem é das crianças, quando elas recebem um brinquedo novo. Então, ela vai, né, abrindo o papel, gira de um lado, do outro, ela vai explorando, né? E é muito interessante que a gente, principalmente quando são situações não tão agradáveis, como a gente só está ali direcionado a julgar, né? A classificar e a se auto-punir, né? Se chicotear o tempo todo. Tá. Como é que chama esse exercício aí, velhinho? 3 Cs? 3 Cs. Curiosidade, coragem e compaixão. E eu estou tentando formular aqui a nossa... o passo a passo para a felicidade plena. Então, deixa eu ver onde é que a gente está. Então, Um mercador de sonhos. Estou indo assim. Tem uma origem, assim, questões internas, né, que vão te dar felicidade. E isso, de certa forma, exige um inventário aí dos seus valores, daquilo que te nutre. Senão a gente não teria aquela frase, né? A felicidade não está onde estamos, e sim onde a pomos. Sim. E nunca pomos onde estamos. Exatamente. Então,
esse inventário dos valores e daquilo que nos nutre é algo que me parece um ponto fundamental, porque o passo seguinte seria a gente ancorar ao máximo, enfim, nossa trajetória, as nossas ações com aquilo que nos nutre, né? Sim. Então... Isso está presente, né? Então está lá, por exemplo... Não é uma pré-condição, mas é algo... preparativos para a felicidade plena. Isso está presente, mas aí de repente tem no externo muitas outras coisinhas que às vezes não me deixam feliz, mas não está tirando essa felicidade. Uhum. Que é a que a gente está chamando aqui de eudaimônica, que tem a ver para além, né? Uhum. Para além só dessa satisfação momentânea, pessoal. Uhum. Então, ela perdura. E esse inventário, Verinha, das coisas que fazem mais sentido, dos valores, como é que as pessoas fazem isso? Tem muitas formas, né? A gente até já trabalhou, por exemplo, aqui com uma série de listas, né? Dentro faz as listas, faz um top 10 e depois das 10 faz um top 3. Para poder se perceber. A gente, dentro desse contexto das abordagens baseadas em mindfulness, a gente vai um pouco mais a fundo. Então, a partir, por exemplo, de uma prática, a gente acessa indiretamente esses valores de maneira bastante profunda, né? É uma prática que chama prática do ancião. Prática do ancião? Do ancião. Que sofreu uma adaptação para o Brasil, porque ela não foi muito bem aceita do jeito que ela era feita na Europa, mas é uma maneira da gente indiretamente, mas de forma muito profunda, entrar em contato com aquilo que é realmente precioso na nossa vida. Frequentemente traz muita emoção, por isso que eu não vou fazer aqui, porque ela é bem profunda. E desperta realmente, né, aquilo que é significativo e que às vezes por conta do estresse, da correria do dia a dia, a gente se distanciou. Então, trazer e fazer a listinha, por exemplo, como a gente até já trabalhou aqui, é uma forma de fazer isso, mas muito cognitiva, né? Estou ali usando a mente. Porque essa vem de outro lugar. Tá. Essa da lista, talvez o cuidado é assim, você não ficar no politicamente correto, você tentar ser o mais verdadeiro com você possível, né? E é muito particular sempre, né? Os meus valores podem não ser os mesmos do Carlos, podem ser diferentes, né, dos seus, mas são os seus valores. Uhum. E quando a gente faz dentro, né, de uma prática, de um estado assim mais contemplativo, não é que eu fiquei buscando lá as palavrinhas. Ela surge como pipoca, né? Então você põe o milho na panela e ela tem um momento que ela estoura. Uhum. Então é um pouco isso, né? Assim, você não está muito preparado para o que vai emergir. Mas é muito verdadeiro, porque vem desse outro lugar. Uhum. E por isso que mobiliza tanto, às vezes, as pessoas, né? De, nossa, isso é um valor para mim. Uhum. Ficou muito, assim, claro, né? A primeira vez que eu fiz essa prática, tem uns 10 anos, eu falei, gente, mas é isso mesmo. Eu fiquei super, assim, surpresa, né? Porque você tá ali, tô fazendo o exercício e surge exatamente, né? Porque alguns valores a gente tem um pouco mais nitidamente, outros tá ainda nebuloso a gente descobrir. Então, é fantástico porque não tem mentira. É o que realmente, né? A pipoca que estourou e não tem conversa, né? Uhum. Tá.
Mistério. Mistério, porque isso não dá para fazer no ar, porque pode promover muitas emoções. Mesmo nos programas eu só faço durante o momento da sessão. Não é um áudio que eu mando para casa. Não é um áudio para ficar fazendo. Uhum. É aquele momento específico, com essa intenção específica. Mas para ninguém ficar angustiado, poxa, ela falou disso e ela, né, não vai falar, dá para recorrer à listinha. Dá para recorrer à listinha. Não, e dá para recorrer à listinha, mas tem um exercício mais natural e mais verdadeiro também, que é você ir observando as suas escolhas que você foi fazendo ao longo da vida, né? E assim, repara, putz, o que está me guiando a fazer essa escolha? Por que isso é importante? Uma curiosidade com a sua vida como ela é, e aí você extrai disso uma reflexão sobre os valores, né? Você acha, então, que a gente poderia dizer que nessa investigação do dia a dia, algo que me deixa, assim, satisfeito, feliz,